Salve, salve nação! Temos aqui um corte da imprensa repercutindo a vitória massacrante do Flamengo para cima do Sampaio Corrêa. Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1. Flamengo classificado para as quartas de final do Carioca e vai pegar o Botafogo. Pessoal, deixa o like para ajudar, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Vamos acompanhar aqui as análises dessa goleada do nosso Mengão. Vamos lá? Sim, bora! As imagens são da ESPN, inscreva-se lá, link na descrição. Até um agudo aí, hein, Conca? Boa, mas eu vou deixar para depois. Depois do Super Bowl e depois do show do intervalo, já estamos vendo Flamengo 7, Sampaio Corrêa 1, que começou com um susto, porque o volante Alexandre do Sampaio Corrêa, ele convulsionou ali no começo ainda da partida, melhoras antes dos 10 minutos, e precisou deixar o jogo de ambulância. Daqui a pouco atualizamos também o estado de saúde dele. O Flamengo mostrou superioridade, fez 2-0, mas termina o primeiro tempo com 2-1. Eu estou ao lado do Rafa Marques, neste Sport Center, dou boa noite para ele. E Rafa, aquele jogo, aquela vitória tranquila do Flamengo, que estava precisando mostrar isso para o torcedor e agora avança ao mata-mata do Carioca. Boa noite, Rafa. Tudo bem, Xará Marcela? Boa noite para você, boa noite ao fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center do final da noite deste sábado. Um sábado recheado de jogos, né? Do Campeonato Carioca, só a última rodada da Taça Guanabara, ela termina amanhã com 2 partidas. E o Flamengo hoje fez o que dele se espera. Hoje o Felipe Luiz mexeu bastante no time, porque não teve jogadores que estavam aí em uma condição física um pouco mais abaixo, como o Arrascaeta, como o Jorginho. E aí, em função disso, colocou um time com algumas rotações também, né? Mexeu do lado esquerdo, com o Ayrton Lucas entrando, mexeu do lado direito, dando chance ao Emerson Royal. Hoje o Danilo foi titular da zaga, mas o elenco do Flamengo se provou. A gente viu o gol marcado pelo Rodrigo Andrade no finalzinho do primeiro tempo, dando um susto, né? Porque a torcida vinha numa festa muito grande. Mas no segundo tempo, ainda com as entradas do Bruno Henrique, do Cebolinha, do Douglas Telles, o time manteve a intensidade e foi colecionando gols. O Fã de Esporte vai ver um gol atrás do outro, né? Cebolinha marcou, Bruno Henrique marcou, Douglas Telles marcou, enfim, uma festa 7-1, com muita tranquilidade, sem grande esforço. O Flamengo pegou um time que joga um futebol de pobre nível técnico e que se mostrou muito frágil, mesmo com a estratégia do Antônio Carlos Roy, de botar o time com linha bem baixa, marcando no 4-5-1. O Flamengo teve confiança para suas construções coletivas, muito talento do meio para frente, e aí venceu o jogo sem sustos com essa que é a maior goleada do Campeonato Carioca. Não teria adiantado nada se os resultados não tivessem ajudado, mas os resultados ajudaram e o Flamengo fez a sua obrigação, está no mata-mata do Campeonato Carioca. Contra quem vai jogar nas quartas de final? Não sabemos. Assim que você quiser, a gente pode trazer os cenários para o Fã de Esporte aqui no Sport Center, viu, Marcelo? Tá certo, Rafa. Daqui a pouco a gente coloca esse cenário para os fãs de esportes. Convenceu alguma coisa? Vencer o Sampaio Corrêa por 7-1 convence, faz o torcedor estar mais aliviado ou é aquela coisa, ok, era obrigação, precisava vencer? Eu acho que convence na medida em que você pega um adversário mais fraco e precisa mostrar serviço. Poderia ter feito 3-1, 4-1 e ter pisado no freio, mas manteve intensidade alta, pressionando o saída de bola do adversário, roubou muitas bolas. O gol do Douglas Pérez, por exemplo, é uma roubada de bola na intermediária. A gente vai ver aí o lance, ó, que depois ele próprio começa a jogada roubando a bola, serve ao Bruno Henrique, devolve para ele e faz o gol. Então, assim, o Flamengo jogou com atitude. Se ganha por 1-0, a gente já está discutindo aqui, caramba, será que o Flamengo não é isso tudo? Os jogadores não conseguem jogar, está faltando confiança, time sofreu para ganhar de 1-0. Aí mete 7-1, a gente vai tratar como obrigação? Talvez, né? Eu acho que algumas pessoas podem tratar como obrigação. Eu entendo que se você tem um adversário que é muito pior do que você, a sua obrigação sempre é jogar o máximo possível. Tem torcedores presentes no estádio, pagaram ingresso para ver o Flamengo jogar à la Flamengo. E hoje isso aconteceu. Dá para dizer com segurança que foi uma vitória com autoridade. O Flamengo venceu e, respondendo a sua pergunta, convenceu sim, Marcelo. Tá certo, placar de Copa do Mundo, diria o outro, só para machucar ainda mais os brasileiros. Deixa isso para lá.
Rafa, disso, não. a gente está mostrando aí os torcedores do Flamengo indo embora, felizes da vida com essa vitória. Eram 4, né, partidas sem uma vitória, precisava mesmo disso e tá aí, o torcedor feliz pensando, agora começou a temporada. Rafa, vamos para os cenários então do que pode vir a ser o adversário do Flamengo? Então, nós temos algumas possibilidades em função do clássico de amanhã. Em princípio... Deixa eu mudar a telinha aqui, meus amigos, para não dar direitos, né? Vamos lá. No princípio, a gente tem que dizer que tem os times já eliminados do campeonato. A gente já sabe quais são os times que vão jogar o quadrangular contra o rebaixamento, né? Que são o Sampaio Corrêa, a Portuguesa, o Maricá e o Nova Iguaçu. Isso está certo já, os jogos de amanhã não interferem nessa questão, porque o Maricá faz no máximo a 6 pontos, o quarto colocado no grupo tem 7, então o Maricá não tem possibilidades matemáticas de conquistar esta classificação. Mas o cenário é o seguinte... Amanhã nós temos o clássico Vasco e Botafogo em São Januário. Se, por enquanto, pela pontuação de agora, envolvendo os dois grupos, né, o grupo A e o grupo B, as quartas de final são as seguintes: jogos únicos e sem vantagem de empate. Fluminense e Vasco jogando na segunda-feira de Carnaval, dia 16. Essa é uma situação líquida e certa, a federação já bateu esse martelo. No sábado, dia 14, sábado de Carnaval, Volta Redonda e Bangu em Volta Redonda. Também no sábado, Boa Vista e Flamengo, lá em Bacaxá. O Flamengo prefere jogar no sábado, porque tem o jogo da Recopa Sul-Americana. Tá errado. É Flamengo e Botafogo. Peraí, cara. Peraí, deixa eu ver. Realmente tá errado, galera. O Flamengo pega o Botafogo. De ida contra o Lanús, quinta-feira, dia 19, em Buenos Aires. Então, o Flamengo tem a preferência de jogar no sábado. E a outra partida de quartas de final, Botafogo e Madureira, domingo, no estádio Newton Santos. Seria o único jogo no domingo de Carnaval. Se o Vasco vencer o clássico contra o Botafogo amanhã em São Januário, muda, porque o Vasco vai subir posições na sua chave. Aí passa a ser, segunda-feira, Fluminense e Bangu. Domingo, Vasco e Volta Redonda, em São Januário. No sábado, Boa Vista e Flamengo. E no domingo, Botafogo e Madureira. Se o Botafogo ganhar o clássico de amanhã, ou se acontecer o empate, teremos segunda-feira, novamente, Fluminense e Vasco, porque o Vasco ia se manter na condição de 4 colocado da chave, pega o primeiro que é o Fluminense. No sábado, Volta Redonda e Bangu, em Volta Redonda. No domingo, Botafogo e Flamengo, no estádio Newton Santos. O Botafogo tem o direito de exercer o mando de campo, jogar no seu estádio. E no sábado, Boa Vista e Madureira. Como nós temos o clássico pelo Campeonato Brasileiro. Agora sim, ele falou certo, né? Entre o Botafogo e o Fluminense na próxima quinta-feira. Isso não será modificado. O Botafogo joga na quarta de cinzas pela pré-Libertadores. Então, obrigatoriamente, o Botafogo vai jogar no domingo de Carnaval contra quem quer que seja, ou o Flamengo ou um time de menor investimento. Então, esses são os 3 cenários possíveis, dependendo do clássico de amanhã. Podemos ter 2 clássicos sendo disputados nas quartas de final e 2 grandes, consequentemente, eliminados precocemente no Campeonato Carioca. Marcela? Tá certo. Rafa, queria que você analisasse também a partida do Paquetá, a segunda partida dele, mais uma vez ficou no quase faz o gol. Tá encantado o gol do Paquetá, não saiu ainda. Como foi que você viu? Como é que você analisa hoje? Bom, eu analiso que o Paquetá fez um bom jogo. Tecnicamente ele fez um bom jogo. Participou bastante das linhas de construção da equipe do Flamengo. Foi ativo demais em lances do primeiro tempo. Teve uma jogada dele que ele tabela com o Pedro pelo corredor central e caprichosamente a bola bate na trave. Enquanto esteve em campo, eu acho que o Paquetá contribuiu. De todos os momentos dele com a camisa do Flamengo, até agora, essa foi a partida com uma qualidade técnica superior. É evidente que nós temos alguns cenários que favorecem. Primeiro, o Flamengo não teve dificuldades para construir o resultado. Quando o resultado acontece, automaticamente isso gera uma confiança nos jogadores, o rendimento técnico individual sobe e, consequentemente, o coletivo também. Segundo aspecto, jogando em casa, contra o adversário mais frágil, é um cenário mais tranquilo para o Paquetá desenvolver o seu jogo, desfilar o seu talento. E o terceiro aspecto é que, à medida que os jogos vão passando, a tendência é que ele adquira já esse entrosamento com seus companheiros. O Felipe Luiz tem muitas opções para a montagem do setor ofensivo do Flamengo. São jogadores de sobra, né? Alguém vai ficar de fora, alguém vai ficar fora até no banco de reservas em alguns casos, não vai ser utilizado e sempre vai ter talento em excesso. E acho que o desafio para ele, enquanto técnico, é encontrar uma forma do diálogo
jogo do Paquetá como um construtor, encontrar com frequência os homens de frente. Quando o Gonçalo Plata tem um incômodo e deixa o campo de jogo hoje, não volta para o segundo tempo e entra o Pulgar no meio campo, o Paquetá vai fazer o lado direito. E é a segunda vez que o Filipe Luís coloca o jogador para fazer esse papel. Canhoto, perna invertida, jogando pelo lado. A gente percebe que o técnico do Flamengo tem essa predileção de colocar os jogadores com as pernas invertidas, né? Para poder forçar as tabelas por dentro, fortalecer o corredor central pela qualidade técnica que o Flamengo possui na sua intermediária ofensiva. E quando isso acontece, o Paquetá acaba participando menos frequentemente do jogo. Não perdeu hoje relevância técnica, mas perdeu frequência, perdeu constância, afora o fato dele já estar cansado. Eu acho que em curto prazo, o Paquetá pode fazer esse papel ali em algumas circunstâncias, sem o Plata, sem o Luiz Araújo, que segue entregue ao departamento médico. Mas talvez, na mente do Filipe Luís, seja mais plausível ter o Paquetá por dentro, perto dos homens de frente, ou numa linha de construção um pouco mais recuado, para que ele possa contribuir com passos mais verticais, desenvolvendo o jogo do Flamengo. Marcela. Pois é. Bom, o gol tá encantado ainda. Dizem que quando sai o primeiro, aí sim, deslancha. Veremos, então, o Paquetá nas próximas partidas. E também dá a ideia de que o Filipe Luís, ele ainda tá entendendo também onde ele vai colocar o Paquetá. Rafa, você estava comentando, né? O Filipe Luís, Flamengo vencendo por 7-1 e ele ainda assim não sorri. Porque é muito claro, ele não tá muito tranquilo ainda com a sua equipe. Ainda não é o time azeitado que ele quer pro longo da temporada. Definitivamente não é o Flamengo azeitado. Hoje fez um jogo incrível, assim, um placar elástico, um adversário que facilita esse cenário. Não dá para fazer críticas ao Flamengo essa noite no Maracanã. Mas dá para perceber notadamente essa preocupação do Filipe Luís. Primeiro que ele sabe o tamanho do resultado hoje, né? Ele sabe da responsabilidade, da obrigação e da questão associada à qualidade do adversário. Esse é um ponto. E ele não se ilude, ele é um cara muito pé no chão. O Flamengo vai conseguir fazer isso sempre? Não, vai pegar adversários muito mais fortalecidos daqui por diante. Dá até para dizer com uma boa dose de segurança, como o Flamengo só vai entrar na quinta fase da Copa do Brasil e como na Comebol Libertadores os adversários são de um nível mais elevado, provavelmente terá sido esse de hoje no Maracanã o jogo mais fácil do Flamengo na temporada. Pode ser que ao longo do ano o Flamengo construa outros cenários que tornem partidas tão fáceis quanto esta foi. Mas a tendência é que isso não aconteça. Falando de maneira muito clara, muito franca, muito direta para o torcedor rubro-negro que nos acompanha, o Flamengo não vai ter esse cenário favorável para placares elásticos com frequência ao longo da temporada. E o Filipe Luís sabe disso, então não dá para se iludir com os 7-1 sobre o Sampaio Corrêa. Mas acho que o Flamengo jogou muito bem hoje. E a gente precisa dizer isso. E eu entendo todas as questões que envolvem a pressão em cima do Filipe Luís. Você já pontuou isso, eram 4 jogos sem vencer, derrotas sucessivas, né, por campeonatos diferentes. Perde o Clássico pro Fluminense, o Campeonato Carioca, perde pro São Paulo, o Campeonato Brasileiro, perde uma decisão de Supercopa do Brasil para o Corinthians. Natural que a pressão venha e seja latejante para cima do treinador. E ele sabe disso. Mas eu acho que uma risadinha, né? Aquele sorriso de canto de boca, de soslaio, não custava muito, né? Para poder mostrar pelo menos, né, para todo mundo que ele estava um pouco satisfeito com o que o time produziu. Sabe aquela história? Se não faz, todo mundo reclama. Então se faz, eu acho que não custa reconhecer e elogiar, Marcela. Tá certo, então. Talvez ele elogie ali no vestiário, na entrevista coletiva que vocês vão acompanhar neste Sport Center também. Quem acompanhou a partida foi o Pedro Henrique Torre. Então vamos para o Maracanã conversar com o nosso repórter. E aí ele atualiza também como está o estado de saúde do Alexandre, volante do Sampaio Corrêa. Saiu, mostramos a imagem aí para vocês. Ele convulsionou durante o jogo e todo mundo ficou muito preocupado. Fala, Pedro, tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Tudo bem, Marcela? Muito boa noite para você, boa noite, Rafa, todo mundo que está ligado com a gente no Sport Center. De fato, foi uma noite de emoções diferentes, né? A torcida do Flamengo ficou bem satisfeita, classificada, afinal sofreu bastante nesse início do Campeonato Carioca, mas o maior susto, sem sombra de dúvidas, foi essa convulsão, a questão da saúde do Alexandre do Sampaio Corrêa, com 12 minutos ainda do primeiro tempo, jogadores pedindo desesperadamente para que pudessem ajudar, a ambulância pudesse chegar. O Pedro e outros jogadores do Sampaio Corrêa chegaram a orar ali, a rezar mesmo, do lado. Cara, essa cena aqui
Olha que cena, galera. Bonita, né, cara? Cena forte, né? Pela convulsão do jogador. Mas olha aqui, cara, o Pedro ajoelhado, orando ali, né? Pedindo a Deus saúde, né, pro jogador. Bonita essa cena, né, galera? Bonito, né, cara? É tocante. É de arrepiar, cara. Pedro e outros jogadores do Sampaio Corrêa chegaram a orar ali, a rezar mesmo, do lado para, enfim, tentar de alguma maneira ajudar o que acontecia ali com o volante. Ele saiu, foi encaminhado para o hospital aqui próximo. Ao que consta, ele convulsionou mais uma vez no hospital, mas já está numa situação mais regular, né? Normal, assim, digamos assim, diante de tudo que aconteceu. De fato, eu estou olhando aqui para o lado, porque a zona mista do Flamengo já está daqui a pouco para começar, mas de fato o Flamengo conseguiu se impor na partida depois desse susto aí com o Alexandre. O Flamengo fez 7-1, precisava vencer a partida, contar com um tropeço de Boa Vista Madureira, o que de certa forma aconteceu, mas não a derrota, né? Os dois empataram e o Flamengo acabou beneficiado pela derrota do Nova Iguaçu para a Portuguesa. Então o Flamengo foi para quarto lugar, pega o Botafogo agora nas quartas de final, porque com o empate de Madureira e Boa Vista, o Botafogo garantido como primeiro lugar do grupo B. Então o Flamengo vai pegar, de fato, o Botafogo. Foi uma noite para 24, pouco mais de 24 mil presentes aqui no Maracanã, Marcela, porque de fato ficou complicado aqui a logística até para acessar o estádio, porque por volta de 4 horas da tarde, mais ou menos, a Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu um alerta SMS por conta das possíveis chuvas torrenciais aqui. De fato, choveu bastante no Rio de Janeiro. A região aqui, o entorno do Maracanã é conhecido, o Rafael sabe muito bem disso, notoriamente por alagar, até muitas vezes alaga bastante, então o pessoal fica meio ressabiado, mas mesmo assim 24 mil pessoas estiveram no Maracanã. Um jogo que o Flamengo tecnicamente acertou mais, né, aqui na partida, no Maracanã. O Flamengo, de fato, teve um bom desempenho, tirou essa carga de 4 jogos sem vitória, em 2026, então conseguiu essa classificação. Samuel Lino, uma noite muito boa, 2 assistências, 1 gol, o Bruno Henrique entrou, fez 2 gols, o Pedro marcou pela primeira vez também em 2026 2 gols, o garoto Douglas Telles entrou, fez gol, Cebolinha, enfim, sobrou para todo mundo aí, quem queria fazer o gol fez aí. 7-1, Flamengo classificado, enfrenta o Botafogo e não vai disputar o mais importante, que não tem um meio termo no Campeonato Carioca. Não há um meio termo de maneira nenhuma para ver se você ou fica ali naquele meio de tabela, nem vai para quadrangular do rebaixamento e nem classifica, não tinha isso. O Flamengo era uma coisa ou outra, conseguiu essa classificação. A gente vai ouvir agora Felipe Luiz, enfim, os jogadores ali para ver se acalmaram um pouco mais. Claro que é só o Sampaio Corrêa, mas já dá aquela tranquilidade de voltar a vencer, se classificar e tentar colocar tudo nos eixos. Marcela? Tá certo, Pedro. Obrigada, então, por todas as informações. Uma boa notícia, então, o Alexandre estável no hospital. Ele convulsionou mais uma vez, de acordo com a informação do Pedro e também da Rede Globo, mas agora ele está estável e que, assim, ele permaneça. Muito obrigada pelas informações. Então, o Flamengo enfrenta nas quartas de final o Botafogo, está definido, né? Ele termina na 4ª colocação do Grupo B, 7 pontos. O Sampaio Corrêa, então, agora vai para o quadrangular ali, tentar não cair para a Série B do Campeonato Carioca. Vamos voltar a falar com o Rafa. Rafa, então agora a gente já tem um cenário de quartas de final, Flamengo e Botafogo. Um Flamengo que agora, com essa vitória do 7-1, chega com moral um pouquinho mais elevada, chega mais tranquilo. E é um super elenco, é muito difícil enfrentar esse Flamengo. Tenho certeza que do outro lado, do Botafogo, mesmo na liderança, tem muita preocupação para pegar o rubro-negro carioca. Houve um atraso tremendo no jogo entre Boa Vista e Bangu, viu, Marcela? Quando a gente participou aqui no início do programa, ainda tinha a bola rolando e foi exatamente naquele momento que o Boa Vista chegou ao gol de empate. Aí, com isso, nós não temos como modificar a classificação do Botafogo. Ele já é o líder do seu grupo. Então, em sendo o líder do grupo, ele obrigatoriamente pega o Flamengo. E aí, esse jogo, embora o Flamengo tivesse a preferência e até a predileção para jogar no sábado, mas ele tem que ser no domingo de carnaval, porque o Botafogo joga na quinta agora contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e na quarta pela pré-Libertadores contra o Nacional de Potosí. Então, assim, não tem muito como mexer na classificação, na tabela de jogos. Então,
O jogo entre Botafogo e Flamengo vai ser no domingo de Carnaval e teremos, portanto, pelo cenário atual, 2 clássicos nas quartas de final. Só 2 grandes chegariam até a semifinal. Repetindo para o Fã Esporte que conectou agora, o cenário é o seguinte: no momento, segunda-feira, Fluminense e Vasco. No sábado, Volta Redonda e Bangu. No domingo, Botafogo e Flamengo. Botafogo é o mandante. O jogo pode ser no Milton Santos. No sábado, Boa Vista e Madureira. Se o Vasco vencer o clássico, nem o empate serve. Se o Vasco vencer o clássico de amanhã contra o Botafogo, é Fluminense e Bangu na segunda-feira. Vasco e Volta Redonda fica a definir. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser na própria segunda. No domingo, Botafogo e Flamengo. E no sábado, Boa Vista e Madureira. Essa é a configuração para as quartas de final do Campeonato Carioca. E sim, fica já essa expectativa para um grande jogo. O Botafogo vem crescendo nas mãos do Martin Anselmi, perde um jogo para o Grêmio, que consegue fazer um grande primeiro tempo e sofre um espasmo durante 14 minutos no segundo tempo. Aquela marinha de corte muito pequena. O todo do Botafogo está em processo de evolução. Então acho que temos jogo. Acho que é um jogo bem disputado. É claro que o Flamengo tem mais recursos, mas o Botafogo tem condições também de avançar para as semifinais. Tá certo. Rafa, vamos seguir o Sport Center. Daqui a pouco vamos mostrar a entrevista. Beleza, galera. É isso aí, cara. Escapamos do quadrangular do vexame, da vergonha. Graças a Deus deu tudo certo, né? O Nova Iguaçu perdeu 3 jogos seguidos, galera. Se ele vence um desses jogos, o Flamengo teria que disputar o quadrangular da morte. Perdeu hoje para a Portuguesa por 1-0, né? Flamengo fez 7 pontos em 6 jogos. Meu Deus do céu. Que fase! Mas ainda bem que deu tudo certo, né? Flamengo goleou o Sampaio Corrêa. Flamengo vai pegar o Botafogo no final de semana, no domingo, né? Pelas quartas de final do Carioca. E é isso, cara. Agora eu não sei qual será o planejamento. Será que a diretoria do Flamengo vai colocar um time sub-20, um time misto, um time reserva contra o Botafogo? Vai abrir mão do Carioca? Vai jogar com força máxima? O que será que vai acontecer, hein? Pois é, terça-feira agora o Flamengo pega o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Jogo às 9h30 da noite. Lá na Bahia, né, cara? No Barradão, né? É Barradão lá? Acho que é Barradão o nome. E o Flamengo precisa reagir no Campeonato Brasileiro. E lá vai ser força máxima. Daí, galera, esse jogo do domingo pelo Campeonato Carioca é o jogo que antecede o primeiro jogo do Flamengo na final da Recopa Sul-Americana contra o Lanús, lá na Argentina. Jogo marcado para quinta-feira, dia 19 de fevereiro, 9h30 da noite, né? Então, Flamengo jogando domingo contra o Botafogo pelo Carioca, tem aí 4 dias até quinta-feira, né? Dias corridos, para poder se recuperar e jogar contra o Lanús, lá na Argentina. E depois, na outra semana, dia 26, o jogo da volta no Rio de Janeiro, da final da Recopa Sul-Americana. É isso. Cara, estou aliviado porque o Flamengo precisava muito vencer e se classificar, principalmente para não precisar jogar o quadrangular, porque isso daí, galera, seria uma vergonha, seria um vexame e atrapalharia o calendário, né? Agora o Flamengo, se quiser, ele pode até abrir mão do Carioca para se livrar dessas datas e ter foco total no Brasileirão e também na Recopa Sul-Americana. Sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso que eu tô falando, mas, cara, qual a diferença que faz na nossa vida o Campeonato Carioca? Fala pra mim. Nenhuma, né? Nenhuma. Um carioca a mais, um a menos, não vai mudar em nada, cara. Eu quero é ser campeão brasileiro e da Libertadores lá no fim da temporada. E para isso, o Flamengo precisa de tempo agora. Então, se ele abrir mão do carioca, não sou eu que vou reclamar. Beleza? Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!